Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez. Desejo que a graça de Cristo nos acompanhe hoje e sempre. E tudo o que for anunciado aqui, seja para a honra e a glória de Deus. Para iniciar este programa e este momento, vamos ouvir um hino de louvor. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
meditação de hoje, vamos ler o texto bíblico de Lucas 14, versículos 7 a 14. Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 14, que diz: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. E se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Vamos ouvir mais um hino de louvor. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos
Pois bem, o texto que foi lido é bem interessante e bastante provocativo. Enquanto o ser humano insiste em olhar para cima, Deus olha para baixo. Enquanto o ser humano quer subir de posição, Deus desceu até nós. Enquanto o ser humano quer aparecer, Deus age usando os anônimos. E enquanto o ser humano quer glória, Deus foi para a cruz. O ser humano gosta de ter todos os holofotes apontados para si, de ser elogiado, de ter seu ego acariciado. Até mesmo dentro das igrejas. Há hoje muitas ovelhas que só faltam pedir para serem penteadas. O ser humano quer ser elevado, estar do outro lado de gente famosa, ser reconhecido. Já no Deus que desceu até o madeiro, encontramos a total inversão daquilo que pensamos sobre o próprio Deus. Ele se tornou como um de nós, mas sem deixar de ser ele mesmo. O rosto de Deus não está revelado na ambição ao poder, na glória de um super-reinado ou em um grande show da fé. Ao contrário, o rosto de Deus é revelado no crucificado, pobre, torturado e humilhado. O rosto de Deus não está nos rostos dos poderosos deste mundo. Por isso, a marca essencial do cristianismo ao longo da história foi fazer oposição ao Império Romano e na ajuda aos fracos do mundo. Na igreja primitiva, os cristãos mudaram a história e a cultura ao conquistarem as elites e também a se identificarem profundamente com os pobres. Celso, um autor erudito pagão que viveu por volta do ano 200 depois de Cristo, escreveu a respeito dos cristãos. Mas se houver algum ignorante, insensato, uma criança que se aproxime com coragem, ao reconhecer que tais pessoas são dignas do seu Deus, eles mostram claramente que só podem convencer pessoas simplórias, vulgares, estúpidas, escravos, mulheres sem cultura e crianças. Ou seja, qual era o motivo do desprezo de Celso ao cristianismo? O motivo era a atenção que os cristãos davam aos pobres, fracos e ignorantes. Enfim, aqueles que eram descartados pela sociedade romana. Deus não se colocou do lado dos sábios, dos poderosos, dos grandes, mas das pessoas consideradas simplórias, vulgares e estúpidas. Por isso, o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 1, 18 a 20, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? E continua: mas nós que pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é a mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é o mais forte do que a força humana. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 14. Para concluir, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O Deus cristão é o Deus que inverte a lógica do mundo. É o Deus que decidiu nascer de uma mulher humilde e simples, chamada Maria, em um pequeno paiol, na pequena cidade de Belém.
Ele não nasceu no palácio de Herodes com toda a pompa e circunstância merecida a um rei. Ao contrário, é o Deus da periferia, não do centro. Ele é o Deus que foi criado por um pai humilde chamado José, um carpinteiro. É o Deus que caminhava pelas aldeias e cidades sem lar, dependendo completamente de outras pessoas. É o Deus que não entrou em Jerusalém em um cavalo branco, em um tanque de guerra ou em um Rolls Royce, blindado, com muita segurança, mas em um jumentinho, cria de jumenta. Ele é o Deus que não foi assentado a um trono glorioso, mas pendurado numa cruz e com uma coroa de espinhos, e não de ouro. Ele é o Deus que ressuscitou no terceiro dia e não apareceu primeiramente aos principais, mas às rejeitadas mulheres. É o Deus que não enviou pelo mundo as pessoas mais poderosas para que todos fossem convertidos à força. Ao contrário, enviou seus discípulos para pregar o Evangelho até os confins da terra. Esse é o Deus cristão. A partir dessa reflexão inicial, o que mais podemos aprender sobre o texto bíblico? Jesus nos convida a sermos felizes fazendo outras pessoas felizes. No ensinamento de Jesus, a felicidade não é uma conquista própria e egoísta, mas algo que se vive na relação com outras pessoas, na comunidade. É reconhecer a importância do outro, ao invés de competir pela importância. O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella fala sobre isso, dizendo: existe uma obsessão consumista, uma ideia de que eu sou aquilo que eu tenho. E não é verdade. Eu sou aquilo que faço, relaciono, convivo com outros. Afinal de contas, o que vale na vida é ser importante, não necessariamente ser famoso. Importante é aquela pessoa que é importada por outra. Isto é, que a pessoa significa importar. Tem muita gente na tua vida, na nossa vida, que é importante, mas não é famosa. A pessoa importante faz falta, a famosa não. O convite de Jesus é sermos importantes, dando importância às pessoas que estão ao nosso redor. Isso significa portar elas dentro de nós, em nossos corações, e querer que elas possam prosseguir bem em suas vidas. No reino de Deus, a felicidade é algo que se vive em conjunto e não de maneira individualista. E não há maior alegria que fazer o bem ao próximo, tratar as pessoas com importância, cuidado e amor. Essa é a maneira de liderar nos moldes de Jesus. Uma liderança que não é servida, mas que serve. Os ensinamentos de Jesus nos convidam a olhar com misericórdia para com todas as pessoas, para que elas tenham a chance de viver com dignidade e para que o pão nosso de cada dia seja de fato nosso e não apenas meu. Portanto, não há como sermos cristãos sem amor ao próximo. O amor ao próximo é a marca essencial do cristianismo, pois o próprio Deus se fez pobre e desprezado ao se deixar ser pendurado em uma rude cruz. Temos muitos desafios pela nossa frente. Se formos viver de fato o Evangelho em nossas vidas, famílias e comunidades, muitas coisas precisam mudar. O Evangelho torna os nossos corações mais humanos, empáticos, simpáticos. Através do Evangelho, somos transformados em pessoas amorosas, misericordiosas e com compaixão, assim como o nosso Senhor. Renunciemos ao egoísmo.
Sejamos importantes, fazendo outras pessoas serem importantes. Você não precisa estar em primeiro lugar o tempo todo. Você não precisa aparecer o tempo todo. Você não precisa estar no palco o tempo todo. No reino de Deus há um lugar para todos e o único que realmente deve aparecer é Cristo. Ele deve crescer para que nós diminuamos. O centro do reino de Deus não é você, nem eu, mas o Cristo crucificado ressuscitado. Portanto, humilde diante do Senhor, assim como ele mesmo se humilhou, obediente até a morte e morte de cruz. A fé cristã nos faz vestir um avental para que coloquemos as mãos à obra no mundo. É assim que nos dispomos a servir a todas as pessoas. Como Deus se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, semelhante a nós e humilhando-se à morte de cruz. O Evangelho nos chama a vestir esse avental e carregarmos as cargas uns dos outros, até mesmo daqueles que já estão com a cruz arcada. Que Deus nos ajude a cuidar uns dos outros. Fé cristã é o cuidado para com o próximo, bem como para a criação de Deus também. Lembre e reflita. Não seja aquela ovelha que gosta de ser penteada. A sua função é servir ao próximo e também a Deus. Desejo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E assim, com a sua bênção, finalizamos mais este programa. Desejo que a misericórdia e o amor de Deus, aquele que deu sua vida por nós, sempre te abençoe e guie seus passos. Tenha um ótimo dia e até o próximo programa. Até breve. Tchau. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade
que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel.